O ator britânico Tom Holland anunciou que vai dar uma pausa nas redes sociais por tempo indeterminado. Em um vídeo, o intérprete de Homem-Aranha disse que precisa cuidar da saúde mental e que se sente sufocado por causa da quantidade de coisas que lê sobre si mesmo na internet. Casos como o do ator têm se tornado mais comuns, pessoas que têm desencadeado problemas como ansiedade e depressão por conta do que vê nas redes sociais. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com a psicóloga e psicanalista Luísa Weck. Doutora, bom dia, ela que está aqui com a gente hoje presencial, seja bem-vinda. Bom dia. Doutora, nesta publicação, a gente inclusive viu um pedaço desse vídeo, o ator fala ali, incentivou, pessoas que estão vivendo essa angústia, essa ansiedade, a procurarem ajuda. Isso é importante, A pessoa perder o medo ali de procurar ajuda profissional. Acho que o principal é isso, Quando você vê que você está trocando essa relação com o mundo real pela relação com o mundo virtual, acho que é o primeiro sinal de alerta para você poder procurar ajuda e para poder buscar um tratamento, se isso está te afetando, está te causando ansiedade. Doutora, eu vou te servir um café aqui para a gente continuar nossa conversa. Então, quer dizer que a pessoa tem sinais ali de que as redes sociais estão fazendo mal, podem estar prejudicando. Fala um pouco mais para a gente sobre esses sinais. Como que eu posso identificar em mim mesmo algo que pode ter relação com esse uso excessivo das redes sociais ou não saber lidar com o que a gente está vendo ali todos os dias? Então, a gente observa isso. O primeiro ponto é esse, você trocar essa relação com o mundo real e aí você fica totalmente mergulhado. É comum hoje em dia, a gente vê que as pessoas estão hiperconectadas, e ficam o tempo todo. Então, o primeiro sinal é esse, quando você passa muito tempo nessa rede social e não com o contato real com as pessoas. Acho que o segundo ponto é quando a gente percebe que a pessoa fica muito preocupada com a imagem dela. Então, assim, o que ela vai transmitir para o outro, o que o outro quer de mim, e aí isso vira uma bola de neve, assim, A pessoa começa a ficar cada vez mais ansiosa porque ela deixa de viver aquela experiência que ela está ali e que faz sentido para ela, para que ela agrade os outros. Então, o que os outros querem ver, O que eu estou postando? E aí deixa de viver o mundo real, De fazer sentido aquela experiência que ela tem. Existe uma quantidade de horas limite ali que a pessoa pode ficar na rede social ou isso vai variar de cada pessoa? Então, isso varia conforme a idade também, Crianças, isso tem que ser muito limitado, Crianças muito pequenas não devem ter contato com as redes sociais, um contato bem restrito com desenhos e tudo mais. De adulto, a gente não fala em tempo, a gente tem que observar, porque cada um também vai ter um tipo de relação com essa rede. Tem alguns que exageram mais e tem outros que não. Então, acho que é importante, assim, com crianças e adolescentes, pais estarem alertas, as pessoas do convívio da criança, do adolescente, e nós adultos saber colocar limite nisso, Saber, por exemplo, quando aquilo está nos afetando no sentido de que a gente perde, por exemplo, até a escolha, assim, dentro das redes, Porque isso chega muito pra gente, então a gente deixa de escolher aquilo que a gente quer assistir. A gente sabe que hoje em dia, o que a gente quer ver? A gente sabe que hoje em dia tem até estudiosos fazendo esse estudo sobre os algoritmos, Então, assim, quem administra as redes sociais coloca ali pra gente o que eles impõem, o que a gente tem que ver, o que a gente, o que eles querem que a gente veja. Gente aquilo ali, justamente para que a gente não saia daquela plataforma, E vale a gente lembrar que o problema não é as redes sociais em si, inclusive são plataformas importantes profissionalmente, é um passatempo legal, um passatempo bacana, uma forma de se conectar, de se comunicar. O problema é quando isso prejudica a nossa saúde, doutora? Sim. E você apontou uma coisa muito importante. A gente sabe que as redes sociais também trouxeram para nós um lugar amplo de discussão e de debates que são muito importantes, Agora, o problema é quando isso acaba passando do limite, a gente não perde essa escolha, Extrapola, Acho que isso faz mal. E quais problemas? No caso, o ator aqui, ele disse que
O problema dele é a ansiedade. Ele fica lendo ali as críticas, lendo coisas sobre ele mesmo na internet. Isso estava fazendo mal, acabou desencadeando uma ansiedade. Quais outros problemas de saúde podem decorrer dessa relação ruim com as redes sociais? Então, a própria depressão, né, por conta da frustração, porque é isso, o mundo virtual, ele é muito diferente do mundo real. E no mundo virtual, o que a gente vê é que as pessoas, elas fantasiam, idealizam muito aquele personagem que está ali, porque, afinal de contas, é um personagem, né? O blogueiro, o youtuber, eles são personagens. Ninguém é feliz daquele jeito o tempo todo, né? Ninguém consegue, né, o tempo todo ser daquele modo, né? Isso pode acabar nos fazendo mal, né? O Brasil, segundo a OMS, está subindo ali, né, no ranking de pessoas com depressão e a gente está liderando, inclusive, a lista, isso segundo a OMS, de o país mais ansioso do mundo. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse problema. Nem sempre tem relação com as redes sociais, mas eu acho que é um problema assim que tem crescido muito, tem se tornado muito comum. Como que a gente pode lidar com esse problema? Quando procurar ajuda? Então, acho que isso é como eu falei, né? Acho que com criança e adolescente é um pouco mais complicado, porque acho que os pais e as pessoas do convívio da criança têm que estar em alerta, têm que estar observando. Agora, nós adultos, né, a gente poder ter uma noção do quanto aquilo está nos afetando. Então, você comentou, né? Tem a ansiedade, tem a depressão, tem essas frustrações que acontecem, a perda da autoestima também por conta das redes, né? Porque é aquilo que a gente idealiza muito por conta das redes. Eu acho assim que tem exacerbado, esse contato com as redes sociais tem exacerbado um tanto esses sintomas assim, de ansiedade, de frustração e tudo mais. Mas isso, acho que o importante é a gente estar em alerta e conseguir ver quando aquilo está nos afetando a ponto de que a gente, né, já não consegue mais ficar bem na vida real, né, e isso, passando muito tempo nas redes, tendo uma fuga da vida real, né. Ter essa relação ruim com as redes sociais pode dificultar o relacionamento na vida real com outras pessoas? Porque às vezes a pessoa tem ali nas redes sociais uma facilidade para se comunicar, a pessoa às vezes até grava vídeo bem, conversa com muita gente, mas na vida real tem dificuldade para manter uma conexão com alguém. Isso é um sinal também? Sim, a gente sabe que nas redes sociais, né, a gente acaba vivendo ali algo que não está de acordo com a vida real. O que acontece? A gente começa a estabelecer nas relações pessoais uma relação de objeto com o outro, porque nas redes sociais a gente somos consumidores. Tanto é que a gente é chamado de usuário nas redes sociais, né? Não sei se você já reparou, mas ali quando você vai se cadastrar, o nome é usuário. Ou seja, é um nome que tem a ver com isso, né? Com uma lógica do consumo. Então, a gente passa a ter uma relação com o outro como uma relação, como a gente tem relações com objetos, né? Então, estou cansada daquele objeto, eu pego e desprezo e nunca mais olho, deixo ali em cima da estante. O que tem acontecido? Cada vez mais as pessoas têm lidado assim também, nas relações pessoais dela. Então, esse é um grande problema. E a pessoa ela pode viciar na rede social? A gente às vezes leva isso na brincadeira, né? Faz piada, mas isso realmente pode acontecer, a pessoa ficar dependente ali daquela rede social, porque a gente percebe que muitas vezes a gente lida com a rede social igual quando a gente lida com geladeira, quando a gente está em casa sem fazer nada, a gente vai lá às vezes na geladeira, abre a geladeira, não tem nada lá dentro, não faz nada, fecha de novo e vai para fazer outra coisa. As redes sociais também, né? A gente está à toa, abre aqui, não tem nada lá para você ver, mas você fica com aquilo ali aberto. A pessoa pode se tornar dependente da rede social mesmo? Então, existem muitos estudos, né, que também comparam isso que eu estou falando, né, de uma relação de consumo em que a gente se torna usuário, ou seja, a gente se torna adictos pelas redes. Então, sim, né, pode haver isso que você está falando. A gente nem sabe o que a gente está fazendo ali, mas a gente está ali porque a gente perde uma coisa que também é muito importante, que é a autonomia intelectual. Conforme a gente vai se entregando a essas coisas e quando a gente permite que as redes imponham sobre nós aquilo que a gente tem que assistir, aquilo que a gente tem que fazer, né, que é isso que acontece com os blogueiros, os youtubers, não só, né, os produtos que estão ali disponíveis, a gente começa a se tornar
adictos, né, daquilo ali. E como que a gente faz o tratamento nesses casos? A gente viu aqui que o ator lá, intérprete de Homem-Aranha, ele abandonou as redes sociais. Saiu das redes sociais, falou que não vai participar mais, isso por tempo indeterminado. Essa é uma medida correta? Ou a pessoa pode, por exemplo, tentar estabelecer um período do dia em que vai olhar, isso deve funcionar mesmo? A pessoa sozinha deve conseguir se libertar desse, às vezes até um vício? Então, acho que é muito importante a pessoa começar a fazer questão. Então, isso que é imposto a ela começar a se perguntar, será que é isso mesmo que eu quero ver? Será que esse produto me atende? Né? Será que é algo interessante? Assim, não se tornar passiva diante desse consumo, né? Não ser passivo ali, poder ter uma atividade com relação a isso, ou seja, quero assistir isso, não quero. Antigamente a gente ia, para a gente ler uma notícia, a gente tinha que ir até a banca, a gente escolhia qual notícia a gente lia, se era regional, se era do mundo, né? Hoje em dia não, hoje em dia as notícias vêm, então acho que a gente precisa ser, né, um tanto ativo nisso e, claro, caso veja que não está conseguindo, que tem dificuldade, né, que está numa relação ou que você passa a maior parte do seu tempo nas redes e não na vida real, aí é importante procurar a ajuda de um especialista mesmo. Vamos voltar rapidinho a falar sobre a questão das crianças. Elas merecem essa atenção especial justamente por conta disso, né? Muitas vezes a notícia chega ali, chega um vídeo que não é apropriado. A gente sabe que esses algoritmos, eles são muito inteligentes, mas às vezes passa alguma coisa ali, né? Porque criança, teoricamente, nem deveria ter acesso às redes sociais, né? Ali na hora que você vai fazer a inscrição, você tem que ser maior de idade, embora não tenha que comprovar isso. Então, os pais precisam ficar atentos à introdução das redes sociais, da internet, desse mundo na vida dessas crianças. Sim, sempre quando a criança começar a fazer uso disso e tiver em contato com isso, sempre ter supervisão de um adulto, os pais principalmente, porque a gente fala adulto, mas a gente sabe que nem sempre o adulto que está ali está atento àquilo que a criança está assistindo, àquilo que a criança está vendo. Então, a recomendação é que os pais sempre fiquem atentos. A senhora disse no início da nossa conversa que não é interessante que crianças muito pequenas tenham acesso, tenham uma idade ali que esse acesso deve ser introduzido ou não? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela limita o uso até os 3 anos, né? Depois dos 3 anos, isso pode ser feito com o acompanhamento de um adulto, alguém que esteja ali e que selecione o que vai ser visto, né? Justamente por isso, porque a criança, ela não tem essa habilidade que a gente tem de lidar com uma notícia que às vezes, né, a gente consegue interpretar, a gente consegue buscar outros lugares para confirmar aquela notícia, enfim, a criança não tem essa habilidade, ela depende de um adulto para fazer essa mediação dela com o mundo, então é muito importante que tenha um adulto. Tá certo. Luísa Weck, muito obrigado, psicóloga e psicanalista. Obrigado pelo tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos, por ter feito esse alerta, né? As redes sociais são ferramentas importantes hoje, acho que não dá para fugir disso, mas a gente tem que saber usar, tomar bastante cuidado e ter responsabilidade também. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigada. Viu?